Você já ouviu falar dele, aprendeu seu nome na escola, viu seu rosto em estátuas e livros didáticos, mas o que você talvez nunca tenha ouvido é a história completa de Pedro Álvares Cabral. Não o descobridor do Brasil, em uma frase seca de apostila, mas o navegador, o comandante, o homem que liderou uma das maiores expedições marítimas da história e que, por um jogo de ventos, coragem e destino, entrou para sempre nos livros da humanidade. Prepare-se para uma jornada pelas caravelas, pelas decisões que mudaram continentes e pelos segredos de uma missão que foi muito além de apenas achar uma nova terra. Essa é a verdadeira história de Pedro Álvares Cabral e o que aconteceu em 1500. Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte, no coração do Reino de Portugal, por volta de 1467, em uma família da pequena nobreza ligada à corte. Seu pai, Fernão Cabral, era senhor de Belmonte e cavaleiro da Casa Real. A mãe, Isabel de Gouveia, vinha de uma linhagem respeitada. Desde cedo, Pedro foi destinado a uma vida de prestígio, mas também de obrigações. Era o 6º filho, mas ainda assim recebeu uma educação refinada para os padrões da nobreza da época. Estudou em Lisboa, no ambiente da corte de Dom João II, onde recebeu formação em humanidades, latim, filosofia e matemática. Conhecimentos essenciais para quem desejava servir ao reino em cargos importantes. Cabral foi introduzido à vida pública como fidalgo da Casa Real aos 17 anos, em 1484. A partir daí, começou a ganhar destaque na esfera política e militar portuguesa. Ele não era um marinheiro experiente como Bartolomeu Dias ou Vasco da Gama. Não era um navegador técnico, mas sim um comandante político e diplomático, alguém de confiança da coroa para liderar uma frota e lidar com o mundo que se abriria além-mar. Sua habilidade era liderar homens, representar o rei e tomar decisões sob pressão. Durante os anos seguintes, Cabral participou da corte, construiu alianças e consolidou sua reputação como homem leal, disciplinado e preparado. E isso fez a diferença. No final do século XV, Portugal buscava alguém que tivesse autoridade, postura e inteligência para comandar uma nova e ousada expedição às Índias. Não apenas um navegador, mas um embaixador com espada e estandarte. Foi por isso que, em 1500, o rei Dom Manuel I o nomeou capitão-mor da 2ª maior armada portuguesa já formada até então. Seu objetivo oficial, seguir até as Índias, pela rota que Vasco da Gama havia desbravado 2 anos antes. Mas havia algo mais nessa missão, algo não dito. Entre mapas, bússolas e silêncio, havia a esperança, ou o plano, de encontrar novas terras a oeste. Era 9 de março de 1500. 13 embarcações deixaram Lisboa em direção ao desconhecido. 1.200 homens a bordo. Entre eles, soldados, marinheiros, religiosos, cronistas e aventureiros. Homens que nunca mais veriam a Europa. Homens que enfrentariam tormentas, traições, doenças e o próprio oceano. A bordo, Cabral não era apenas um comandante. Ele era a figura que carregava sobre os ombros o destino da missão. E ali, diante do Atlântico infinito, ele precisava decidir: seguir estritamente a rota ou arriscar uma nova trilha pelo mar aberto. Dias depois da partida, uma escolha foi feita. A frota desviou para oeste, navegando mais do que o necessário. Não foi acidente, foi ousadia. Em 22 de abril de 1500, um grito rasgou o horizonte. Terra à vista. Era o que hoje chamamos de Brasil. Montanhas cobertas de verde, uma costa extensa, um paraíso intocado, pelo menos aos olhos europeus. Cabral batizou o local de Terra de Veracruz. Estava diante de um continente inteiro, e naquele instante sua história mudaria para sempre. O primeiro contato com os indígenas foi pacífico.
Curiosos, os portugueses observaram os habitantes locais com admiração. Os cronistas da expedição, especialmente Pero Vaz de Caminha, relataram tudo: as cores, os gestos, os alimentos, os rituais. Mas Cabral não ficou muito tempo. Sua missão principal ainda o chamava chegar às Índias. Após apenas 10 dias, ele deixou 2 degredados na nova terra, fincou o marco de posse em nome da coroa portuguesa e partiu novamente para o Oriente. A travessia rumo às Índias foi brutal. 4 embarcações se perderam em uma tempestade violenta. Mais de 380 homens morreram. O próprio mar parecia testar Cabral a cada onda. Mesmo assim, ele chegou a Calicut, na atual Índia. Mas lá enfrentou resistência. Negociações com líderes locais falharam e um ataque contra um entreposto português deixou dezenas de mortos. Cabral respondeu com fogo. Bombardeou Calicut, impôs respeito e estabeleceu acordos comerciais em outras cidades, como Coxim. Ele retornou a Portugal em 1501, com especiarias, conhecimento e cicatrizes. Tinha cumprido a missão, descoberto terras, lutado, mas seu nome começaria, aos poucos, a ser apagado da linha de frente das glórias. Cabral nunca mais voltou ao mar. O motivo exato permanece um mistério. Foi afastado das próximas grandes viagens. Vasco da Gama ganhou mais destaque. O Brasil, anos depois, seria explorado por outros. Alguns dizem que Cabral caiu em desgraça por causa das perdas na Índia. Outros acreditam que ele simplesmente se retirou, como um herói cansado da batalha. Viveu seus últimos anos longe da corte em Santarém. Morreu por volta de 1520, em silêncio, sem estátuas, sem festas, sem reconhecimento imediato. Mas o que ele fez ecoaria pelos séculos. Pedro Álvares Cabral não foi apenas um navegador, foi um símbolo de uma era, um homem que cruzou oceanos sem saber se voltaria, que encarou o desconhecido com uma determinação que poucos ousaram ter, que ficou entre a glória e o esquecimento. E agora você sabe, por trás do nome nos livros escolares, havia um líder, um navegador, um personagem real de uma das maiores histórias já contadas. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que temos para contar. E olha só, tem um vídeo aparecendo na tela agora que continua essa viagem pelos capítulos da história do nosso mundo. Clica nele, você vai se surpreender com o que vem a seguir. A gente se vê lá.